Muito boa noite. Nós vamos ter que avançar hoje um bocadinho rápido. Eu estou com um pouco de pena do tradutor, porque vamos ter que avançar mesmo um bocadinho. E eu vou começar desde já, fazendo apenas em 30 segundos um resumo daquilo que nós já vimos até aqui. Nós dizíamos que... Parece que não está a querer ir, ok? Dizíamos nós, pois não está a querer ir porque falta aqui alguma coisa. Ok. Dizíamos então, durante esta semana, que quando nós encontramos a porta do santuário que representa Cristo, o primeiro móvel que encontramos, a primeira mensagem que nos é dada é da parte de Jesus Cristo: eu quero ser o teu substituto. A segunda mensagem que nós vimos ali na pia de cobre é: quero purificar-te. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir uma outra mensagem através das vestes sacerdotais: quero levar os teus fardos e quero levar-te à presença do Pai no meu coração. Ontem vimos como é que o nosso sumo sacerdote nos quer levar realmente à presença de Deus. E nós encontramos aqui o pátio onde se encontram estes móveis e onde recebemos aquilo que muitas vezes chamamos a justificação. Quer dizer que fomos tornados justos apenas porque confessamos os nossos pecados, reconhecemos as nossas faltas e agora aceitamos a Cristo como nosso substituto. Mas atenção, a justificação deveria gerar perfeição. É muito negativo para qualquer cristão quando fica muito contente por ter recebido aqui a justificação, por ter recebido o perdão dos seus pecados e ficar satisfeito com isso. Aquilo que Deus nos convida é não parar aqui, mas continuar a nossa caminhada até à presença de Deus, conforme nós já vimos. A obra da justificação é apenas o quê? O começo da vida cristã. Ela não é o grande objetivo de Deus, é importantíssimo para nós, porque somos salvos, porque Cristo nos veio salvar, mas não é o objetivo final. O objetivo final é ir muito mais além. Não devemos apenas colocar o fundamento do arrependimento, que é aqui, da confissão e da aceitação de Cristo como nosso substituto, mas seguir adiante rumo à perfeição. Este deveria ser o nosso grande objetivo, o objetivo de cada um de nós individualmente. Diz a serva do Senhor que o ideal do caráter cristão é justamente a semelhança com Cristo. Nada mais nos deveria deter na nossa vida de cristãos. Enquanto eu não for semelhante a Cristo, eu não deveria desanimar, não deveria desistir. Eu deveria continuar sempre a ser mais semelhante a Cristo. Mas isto é obra de uma vida inteira. Ainda que eu esteja todos os dias lendo a palavra de Deus, analisando profundamente a palavra de Deus, ainda que eu esteja todos os dias orando muito ao Senhor, podem ter a certeza absoluta que existe sempre algum aspecto a melhorar na nossa vida. E por isso o nosso crescimento deveria ser um crescimento sempre progressivo. É por isso que se diz aqui: acha-se aberta diante de nós uma senda de progresso contínuo. Quer dizer que nós não deveríamos parar neste nosso crescimento espiritual. Temos um objetivo a atingir, uma norma a alcançar, a qual inclui tudo quanto é bom, puro, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso rumo à perfeição de caráter. Eu aqui vou parar um pouco,
para explicar uma coisa que penso que é importante. Quando diz aqui que deve haver contínuo esforço, qual é esse esforço? O meu esforço é de ir ter diariamente com Cristo, abrir o meu coração com Deus, confessar os meus pecados ao Senhor, confessar os meus erros ao bom Deus. Este deveria ser o meu esforço. E podem ter a certeza que se eu o fizer, a perfeição do caráter vai se acentuar de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Isto é aquilo que acontece. Quer dizer que nós depois, quando já analisamos tudo ali à nossa volta, nós avançamos para o tabernáculo propriamente dito. E quando chegamos aqui ao tabernáculo, existe uma coisa que salta logo à nossa vista. Algo que realmente é totalmente diferente daquilo que se passava no pátio. Enquanto no pátio os móveis são todos em bronze, em cobre, agora aqui passam a ser todos em ouro. Todos os móveis são em ouro. E o que é que isso quer dizer? Diz o que é que significa realmente o ouro. Diz, o ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo. Alguém me sabe dizer o que é que o ouro simboliza? O ouro? Aconselho-te que de mim compres ouro. Eu sempre ouvi, desde que eu me conheço, que o ouro simboliza a fé. Mas sabem? Encontrei uma citação, justamente neste livro Testemunhos Seletos, no volume 1, página 477, que me ampliou grandemente a minha compreensão. Ela diz, o ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é fé e amor. Não é só uma coisa, não é só a fé, é fé e amor. Sabem o que é que isto significa? Isto é de uma importância tremenda para a vida de um cristão. É que a nossa fé deve ser uma fé baseada no grande amor de Deus. A minha fé deve estar baseada naquilo que Cristo fez para eu poder ter a vida eterna, para eu poder ter a minha salvação garantida. Quer dizer que a minha fé não deve estar baseada no meu conhecimento bíblico. A minha fé não pode estar baseada, não sei se vos vou desiludir, mas não pode estar baseada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha fé tem que estar baseada unicamente no grande amor de Deus manifestado na cruz do Calvário a nosso favor. Isto faz toda a diferença naquilo que nós às vezes entendemos que não temos fé. Sabem porquê? Porque o texto de Romanos diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Todas! Isto quer dizer uma coisa: se a minha fé estiver baseada no meu conhecimento bíblico, quando surgirem as dificuldades, sabem o que é que vai acontecer? O conhecimento bíblico não me vai valer de nada. Eu vou duvidar. Então, Senhor, eu tenho-te servido, e agora como é que é, Senhor? Eu tenho ouvido muito cristão dizer as seguintes palavras: ó Senhor, eu tenho sido tão fiel nos meus dízimos, eu tenho sido fiel sempre na minha presença ao sábado na tua casa de oração, e porquê agora isto me aconteceu a mim, Senhor? A fé deles estava baseada no seu conhecimento bíblico e não no nosso Salvador. E por isso mesmo nós temos que ter esse cuidado para basear a nossa fé no amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. Isto é importantíssimo para a vida de cada cristão. Se a minha fé estiver baseada na Igreja Adventista do Sétimo Dia ou nos seus pastores, onde eu estou incluído, o que é que vai acontecer quando um pastor errar?
quando a igreja tomar uma decisão que não é a mais correta. A minha fé vai vacilar. Afinal, depositei eu tanta confiança nesta igreja, ou depositei eu tanta confiança neste pastor, e agora eles fizeram isto. Meus queridos irmãos, a nossa fé irá vacilar se estiver baseada nisso. Por isso, a nossa fé deve estar unicamente baseada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E quando nós entramos ali, o grande objetivo de Deus é que Ele quer que eu me apodere da certeza da sua presença e das suas bênçãos através da fé, através dessa confiança. Se o Senhor, se o nosso Deus entregou o seu Filho para ser crucificado por cada um de nós, como é que Ele não nos vai dar outras coisas tão simples? Para Deus nada é difícil. Lembro-me a determinada altura que eu estava a fazer esta semana sobre o santuário numa igreja, e naquela altura a Laura ainda fazia noites no seu trabalho de enfermagem, e ela tinha feito uma noite. Nesse dia, por várias razões, ela não conseguiu descansar de dia, absolutamente nada. À noite ainda foi assistir à reunião na igreja, e quando nós chegamos a casa e nos fomos deitar, já depois de fazermos a nossa oração, a Laura dizia: estou tão cansada, que estou com receio de não conseguir dormir. Ainda esta semana o meu irmão dizia isso em casa, que às vezes quando estamos muito, muito cansados, é pior, não conseguimos dormir. E a Laura estava com esse problema. E eu lembro-me que mesmo já deitados na cama, eu disse à Laura: mas querida, entra lá no santuário, entra lá na presença de Deus. Ele prometeu. Então entra lá e pede-lhe esse descanso completo. Eu despedi-me da Laura, virei-me para o outro lado e eu tive uma pequena conversa com Deus. E eu disse assim: ó Senhor, se a Laura entrar aqui, atende-a. Se ela não entrar, não atendas. E eu deitei-me, adormeci. No dia seguinte levantei-me bem cedo para ir estudar, fazer a minha meditação pessoal. E quando eram por volta das 6 da manhã, vejo a Laura descer e ir para a cozinha para ir beber o seu meio litro de água, como é nosso hábito. E eu estava ansioso por saber o que é que se tinha passado na noite anterior com a Laura. E então fui ter com ela à cozinha, abracei-a e disse assim: então, querida, tu ontem entrastes lá? E a resposta da Laura foi: entrar, entrei, mas não me lembro de ter saído. É que ainda estava lá dentro e já a resposta foi completa. Meus queridos irmãos, podem ter a certeza absoluta, as bênçãos de Deus estão reservadas para cada um de nós. Hoje vamos falar, se eu tiver tempo, vou ter que correr um bocadinho, numa refeição substancial. E nós vamos rapidamente avançar. Quando estamos aqui, vemos que no lugar santíssimo existem estes 3 móveis, existe o castiçal, existe a mesa dos pães da proposição e existe o altar do incenso. Quando falamos da mesa dos pães da proposição, essa mesa é um símbolo de Cristo. Eu não vou ler o texto, mas em Malaquias capítulo 1, no versículo 12, vem dizer que o povo de Israel considerava realmente a mesa abominável, porque dizia que a sua comida é desprezível. E nós sabemos que a comida que está nesta mesa é Cristo. Por isso, esta mesa representa em certa medida a Jesus Cristo. Mas vamos ver o que é que esta mesa tinha. Em primeiro lugar, se vocês conseguirem ver, daí talvez seja um pouco difícil, mas a mesa, toda feita em ouro, aliás, em madeira de acácia coberta de ouro, esta mesa tinha depois ali à volta um género de uma proteção
que as nossas mesas hoje não têm. Reparem que se nesta mesa aqui estivesse uma proteção, como é que nós íamos comer as coisas? Era muito mais difícil para nós, não é? Mas aquela mesa tinha uma proteção, porque ela significava uma coisa, era a proteção de Cristo. Mas vamos por partes. Nesta mesa, os pães representavam as 12 tribos. Ali havia pães, 6 pães nesta pequena pilha e mais 6 ali naquela. O desenho não reflete realmente aquilo que se passava, porque o pão lá, como era pão sem fermento, era pão bastante fino, embora pão bastante largo, era praticamente uma roda. Para aqueles que estão habituados a fazer pão, aqueles pães de forma mais ou menos assim, sei lá, de uns 30 centímetros, não sei, mais ou menos isso, para fazer um pão desses, mais ou menos sabem quanta farinha é que nós usamos para fazer um pão desses? 750, 800 gramas, não é? É isso que usa. Sabem quanto é que levava de farinha cada pão daqueles? 2,5 kg. Cada um. O pão era bastante grande, porque ocupava a mesa toda, embora fosse fininho. Bom, mas isto é apenas um detalhe. E aqueles pães, que eram 6 em cada pilha, aqueles pães representavam o povo de Israel. Quer dizer que o povo de Israel, na sua totalidade, repousava sobre a mesa. Ou seja, repousava sobre Cristo. Era Cristo que os sustentava em toda a sua jornada, em toda a sua viagem, da sua saída do Egito até a terra prometida. Era o Cristo que os sustentava. E por isso mesmo é que mostrava também que aqueles pães eram um símbolo das bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais e bênçãos da saúde. Nós sabemos que o próprio Cristo, na sua oração do Pai Nosso, ele nos dizia, ensinava, para nós pedirmos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a representação das bênçãos de Deus sobre cada um de nós. E nenhum de nós deveria ter receio de chegar ao pé de Deus e suplicar as bênçãos. Eu até diria mais, com certeza, vou-vos chocar um bocadinho, mas eu diria que nós, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, deveríamos saber reclamar, exigir as bênçãos de Deus, mas em nome do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo pedir sabedoria para sabermos gerir essas bênçãos da melhor maneira. Aqueles pães também tinham uma outra particularidade, diz que sobre eles era derramado incenso. O que é um incenso? Diz a serva do Senhor, o incenso que subia com as orações de Israel representava os méritos e a intercessão de Jesus Cristo. O que é que isso quer dizer? Aqui, isto era, todos os dias era oficiado. Aqui o sacerdote vinha e oficiava aqui. Quer dizer então que todos os dias nós estamos debaixo da proteção de Deus e sobre nós é derramado o incenso, ou seja, os méritos e a intercessão de Jesus Cristo. É por isso que, de acordo com aquilo que nós vimos ontem, quando nós suplicamos o perdão a Deus pelo nosso pecado, podemos ter a certeza que o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, está intercedendo por nós lá no santuário celestial. E quando está intercedendo por nós, podemos ter a certeza de que somos levados no seu coração à presença do Pai. É por isso que ontem dizia que o caráter de Cristo nos é atribuído a nós e somos vistos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Que maravilha! É verdade, era derramado incenso sobre isso. Mas sabemos que o pão por excelência é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Quer dizer, meus queridos irmãos, que todos nós
deveríamos alimentar-nos diariamente de Jesus Cristo. Deveria ser o alimento principal do dia. Não é o nosso pequeno almoço, nem é o almoço, nem é o jantar. A nossa refeição principal, a nossa refeição mais substancial, deveria ser Jesus Cristo. Diz aqui, a serva do Senhor, os que quiserem avançar no conhecimento espiritual precisam de permanecer junto à própria fonte de Deus. Mas agora reparem no que diz. E beber apenas um pouco cada dia. É isso que diz lá? Não. Beber repetidamente do manancial da salvação. Feliz daquele cristão que se alimenta repetidamente deste manancial de salvação. Estudarmos a maneira como Jesus Cristo viveu neste mundo. Qual era a sua relação com Deus? Qual era a sua relação com as outras pessoas? Como é que Cristo agia e reagia, mesmo quando era insultado, mesmo quando era maltratado, como quando foi na cruz. E Cristo pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Se nós conseguíssemos reagir assim. Mas sabem, é possível nós reagirmos assim. Se tivermos a mesma vida que Jesus teve, se fizermos a mesma coisa que Jesus fazia, se tivermos a mesma relação com Deus que Jesus tinha, e se tivermos os mesmos momentos de oração que Jesus tinha, podemos ter a certeza absoluta que também vamos conseguir agir e reagir como Cristo agia. Aqui há uns dias atrás, eu encontrei um pensamento que até eu escrevi aqui na minha Bíblia. E esse pensamento diz assim: ninguém jamais teve o poder de Cristo, porque ninguém orou como ele orou. Esta é a única razão. Porque nenhum de nós ainda orou como Jesus orou. E isso amanhã? Não, é na próxima reunião que vamos tratar disso. Creio que amanhã não haverá, não é? É na próxima reunião que vamos tratar disto da oração. E eu digo, fiquem com muita atenção e peçam a Deus, aqueles que vão assistir, que realmente o Senhor nos prepare para vermos o que é que Deus nos tem a dizer aí. Mas vamos avançar um pouco mais, porque o nosso tempo urge, e depois então temos o segundo móvel, o castiçal, que ali está. Vamos ver, este castiçal era composto por um pé central, que é aquele que nós vemos aqui, este pé central. Depois havia um cálice em forma de amêndoa, eu vou pôr isto, uma maçã e uma flor. Ou seja, vocês estão a ver aqui vários motivos no pé central. Tem um bloco desses motivos, aqui outro e aqui outro. Nestes motivos diz que havia, efetivamente, o primeiro era um cálice em forma de amêndoa, depois havia uma maçã e uma flor. Estes eram motivos muito importantes e nós já iremos ver um pouco. Depois ainda havia a lâmpada e depois havia o azeite na lâmpada e depois então havia eu vou voltar atrás. E depois havia 6 braços laterais, 3 de cada lado. Sabem que este castiçal era feito era uma peça única. E não tinha madeira, era ouro puro e pesava cerca de 1 talento. O talento naquela altura variava entre os 32 e os 34 quilos. Portanto, podem ver o valor realmente deste castiçal. E também por aquilo que ele significava. Mas vamos começar a ver. Cálice em forma de amêndoa. O que é que isto realmente quer dizer? O profeta Jeremias, numa conversa que teve com Deus, Deus vai-lhe mostrar o que é que significava realmente isto. E Deus vai perguntar a Jeremias: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? E eu disse:
vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que Deus queria dizer com isto? Ao estar ali, aquela cálice em forma de amêndoa, Deus queria dizer, eu sou fiel. Eu não sou homem para que minta. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quer dizer que Deus nos fez enormes promessas na sua palavra e Deus é fiel. Deus cumpre. Nós é que muitas vezes não reclamamos essas promessas de Deus. Porque se nós a reclamarmos, nós estamos a louvar a Deus. Eu podia mesmo dizer que nós, se exigirmos essas promessas de Deus, dizendo a Deus, Senhor, tu prometestes, agora vem cumpri-lo na minha vida. Estou a necessitar desta tua bênção. Nós estamos a fazer alguma coisa que Deus aprecia muito. Deus diz, assim é que eu gosto, que tu venhas reclamar de mim, porque eu prometi. Porque sabem porquê? Desta maneira, Deus vai poder dizer ao inimigo, vês a confiança que ele está a depositar em mim? Vês como ele confia em mim? Ele está a reclamar aquilo que eu prometi. Como é que eu poderei não cumprir a minha promessa? Como é que eu poderei deixar de fazer aquilo que ele me está a pedir? Então, meus queridos irmãos, não tenham medo de reclamar diante de Deus. Mas nós e depois, na próxima reunião, iremos falar um pouco mais sobre isto. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Depois vinha a maçã. Se forem ao livro de Eclesiastes, vão ver que a maçã é o símbolo da fertilidade. A maçã é o símbolo da fertilidade. Quer dizer que se eu estiver verdadeiramente unido a Deus, a minha vida vai dar fruto. E vejam o que é que aconteceu com a vida de Jesus Cristo. A bênção que foi, justamente para todas as pessoas ali em Israel, e não apenas em Israel. As curas, as ressurreições que fez, a alimentação que deu a todos os outros, a paz que transmitia, a autoridade com que falava das coisas de Deus, tudo isso era o fruto justamente dessa união com Deus. E se realmente nós também o fizermos, também iremos. Depois era a flor. Na flor nunca encontrei nada na Bíblia que me dissesse o que é que simbolizava a flor. Mas li um dia uma explicação muito interessante que dizia que a flor representa a salvação. E porquê que representa a salvação? Porque a flor é algo muito frágil, não é? Muito frágil. E a salvação também pode ser frágil. Sabem porquê? Porque a salvação, se for a nossa salvação, se eu buscar a salvação pelas minhas obras, pelas coisas que eu faço, então essa salvação é muito frágil. Muito frágil. Mas reparem, por exemplo, no que aconteceu com a vara de Arão. Lembram-se o que é que aconteceu com a vara de Arão? Floresceu. A vara nem estava sequer enterrada na terra, mas floresceu. E a sua flor murchou? Não. Porquê? Porque vinha de Deus. Quer dizer que a salvação pode parecer muito frágil. Nós perguntamos muitas vezes, então, mas não é preciso eu fazer nada? De acordo com aquilo que nós vimos anteontem, Cristo diz, se vocês reconhecerem os vossos erros e me aceitarem a mim como o vosso substituto, vocês têm direito à salvação. Lembro-me uma vez de uma jovem de 14 anos, 13 ou 14 anos, dizer à sua mãe, depois de eu ter apresentado isto, afinal a salvação é tão simples. Aquela jovem, não tem dúvidas nenhumas, falou inspirada pelo Espírito Santo. A salvação é simples, nós é que a complicamos muito, porque a salvação depois vai nos transformar. Depois vinha a lâmpada e na lâmpada tinha o azeite. Agora, reparem aqui numa coisa.
essa lâmpada, no santuário não havia mais luz nenhuma, não havia janelas. Era este castiçal com as suas lâmpadas que iluminava todo o interior do santuário e que depois refletia no ouro que estava ali naquelas paredes todas, e era a luz que havia ali. Mas Jesus Cristo, realmente, este pé simbolizando Jesus Cristo, mostra que Cristo confiou plenamente nas promessas de Deus. Ele dizia muitas vezes: Pai, eu sei que sempre me ouves. Agora cura este homem, cura esta mulher. E o cumprimento da promessa era feita. Jesus deu muito fruto, e a salvação de Jesus é uma salvação que permanece para sempre. Mas reparem que Jesus Cristo, ele também disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus Cristo realmente foi aquele que veio trazer luz a este mundo. Mas agora havia os 6 braços laterais. Os braços laterais representam realmente os filhos de Deus. Quer dizer que se nós estivermos ligados ao pé central, assim como a parábola da videira, quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem unidos a mim, vocês vão dar muito fruto. E reparem, aqui nos braços laterais também havia os mesmos motivos. Havia confiança em Deus ali, pelo cálice em forma de amêndoa, havia a maçã e havia a flor. E havia vários desses motivos também. Quer dizer que deste conjunto de motivos saíam braços, deste conjunto saíam outros braços, deste conjunto saíam outros braços. Daquele ali ainda não sai nenhum braço. Sabem porquê? Está reservado para mim e para ti. Mas agora, se nós estivermos ligados ao nosso ao pé central, dos nossos motivos também podem sair outros braços, outras pessoas, outros familiares, outros amigos, que podem também conhecer a salvação. E depois desses amigos podem sair outros, para podermos atingir tudo, para podermos atingir o mundo inteiro. Depois havia o azeite. O que é que significa o azeite? Agora é o profeta Zacarias. E me disse: o que é que vês? E eu disse-lhe: olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? O que é que isto significa? Disse o profeta. Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, quem me dera a mim que todos nós compreendêssemos isto. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Permitam-me contar-vos uma experiência. Eu sei que a minha hora está mesmo a terminar, mas vocês agora é que vão decidir. Termino sem contar a experiência? Não. Pronto. Fico mais feliz por vocês me darem a vossa autorização. A determinada altura, quando nós ainda estávamos a estudar, estávamos numa igreja de expressão portuguesa, uma igreja que foi organizada por estudantes de teologia. Havia estudantes brasileiros e estudantes portugueses. E eles organizaram um grupo de expressão portuguesa. E aquele grupo foi se desenvolvendo, foi crescendo. E era um grupo que se reunia apenas aos sábados. A conferência lá alugou uma sala só aos sábados e nós reuníamos nessa sala aos sábados. E nessa sala havia piano e
E havia, pronto, as cadeiras normais, e nós todos os sábados nos reuníamos ali, havia também uma salinha para crianças, normal. Mas, apesar de haver o piano, não havia quem tocasse piano. E naquela altura ainda não havia os CDs como existem agora, ou os DVDs, e nós cantávamos apenas à capela. Felizmente que havia lá alguém que tinha boa voz e orientava aquilo, porque se estivessem a contar comigo fugiam todos. Mas, meus queridos irmãos, a verdade é que a determinado momento nós ouvimos anunciar, havia lá um jovem brasileiro que namorava com uma jovem americana. Essa jovem americana estava nos Estados Unidos e eles iam casar por procuração. E ela era professora de música. E nós ficamos todos felizes. Vamos ter alguém que toque música aqui na nossa igreja. Vocês já me ouviram falar esta semana que nós, como colunas, devemos ser nós a ser vistos? Não. Quem é que deve ser visto em nós? É Jesus Cristo. Por isso é que Cristo, através da sua palavra, nos chama à modéstia cristã. E a modéstia cristã é muito mais abarcante do que aquilo que nós possamos pensar. Não é só na maneira de nós vestirmos, não é só na maneira de nós nos arranjarmos, é na maneira como, por exemplo, eu uso um relógio de ouro, sei lá, de 1.000 euros, não sei quanto é que isso dará aqui em randes, mas pronto, pode ser também através de carros de último modelo, pode ser através de muita coisa, não é? Aquela jovem no dia que chegou, talvez ela ainda não conhecesse tudo, é verdade, mas aquela jovem preocupava-se muito em mostrar-se a si e não mostrar Cristo através dela. E quando a chamaram para ir à frente, aquela jovem tinha verdadeiramente exagerado na sua, como é que eu vou dizer, na sua apresentação. Então, ela tinha vários anéis em cada dedo, tinha pulseiras, ainda por cima era verão, ela trazia uma roupa, pronto, com as mangas e trazia pulseiras em tudo quanto era, colares, brincos, trazia tudo, e chamava realmente muito a atenção para ela. Mas foi tocar o órgão, ou o piano. E o diretor do grupo, no final, aproximou-se daquela jovem e disse-lhe, olha, na palavra do Senhor, Deus apela-nos à modéstia cristã. E eu queria te pedir muito que na próxima vez que tu viesses tocar, tu viesses de uma forma mais modesta. O diretor foi muito sábio, chamou-a à parte e de uma maneira muito amável disse-lhe aquilo. Mas aquela jovem não recebeu aquilo bem, nada bem. E ela, no dia seguinte, ela e o marido era nosso amigo íntimo lá de casa, e ela e o marido vieram à nossa casa. Ele estava sempre a rir. Mas naquele dia, quando chegou à nossa casa, ele não se ria. Nada. E disse assim, eu vou dizer os nomes, porque eles autorizaram-me a fazê-lo. Eu e a Viviane queremos falar contigo. E eu vi que havia ali alguma coisa, não sabia o que era. Então, entramos lá para um quartito nosso, e eles começaram a falar, e a primeira coisa que ele me perguntou, mas assim já com um certo nervosismo, afinal, por que é que nós não podemos usar todas estas coisas? Eu quero saber. E então, a partir dali daquele momento, eles começaram a falar alto e com bastante irritação, e eu, como estudante de teologia, eu sabia lá o que é que havia de dizer, estava ali realmente, eu só estava calado, não sabia o que é que havia de dizer. E depois ela agarrou na palavra, ela falava português.
ela agarrou na palavra e disse assim: olha, eu quero que vocês saibam todos uma coisa. Eu amo muito todas estas coisas. Amo tudo isto. E se eu tiver que deixar tudo isto para ir tocar órgão, então queiram saber que eu não vou tocar mais. Porque eu amo isto. Mas ela dizia-me aquilo com uma força tremenda. E ele insistia comigo, porque é que nós não podemos usar isto? A única explicação que eu realmente dei foi: olha, não devemos usar porque a nossa vida de cristão é uma vida que deve representar Cristo. Nós devemos ser humildes o suficiente. O que importa é o nosso caráter, para que as outras pessoas, ao olharem para nós, não olhem para a beleza exterior, olhem para o caráter. Não me condenem já, está bem? Mas eu disse-lhe a ela: olha, mas tu amas isso? Continua a usar, não tenhas problema. Usa. Eu quero te dizer uma coisa. Deus ama-te muito, mesmo com tudo isso. Podes ter a certeza que Cristo te ama mesmo com tudo isso. Mas eu vou-te só pedir uma coisa. Se não te deixarem tocar, não leves a mal isso. Mas não deixes de vir à igreja por causa disso. Cristo ama-te. Ama-te com tudo isso. Podes ter a certeza disso. Mas eu tinha mais alguma coisa para dizer. Mas não disse naquele momento. Eles compreenderam mais ou menos, embora ainda estivessem muito irritados. E eu disse: olha, vamos orar. E eu orei ao Senhor com eles e pedi a Deus a força, o poder do Senhor para as suas vidas. E agradeci a Deus por Deus amar a Viviane com tudo aquilo. Quando nos estávamos a despedir, eu disse-lhe assim: Viviane, há uma coisa que eu me esqueci de te dizer. Olha, enquanto for eu, enquanto for o diretor do grupo, enquanto for o pastor a dizer-te para não usares, não ligues. Não ligues. Mas olha, se for o Espírito Santo a falar contigo, aí ele atende. Aí ele atende. Despedimos-nos e eles foram-se embora. Escusado será dizer que a Laura e eu, naquela altura, oramos muito ao Senhor. Eu disse a Deus: olha, Senhor, eu não soube dizer mais nada. A única coisa que eu soube dizer é a verdade, é que tu amas, assim como amas todo o pecador. Por isso mesmo tu dizes que Deus amou o mundo de tal maneira, apesar de estarem numa imensidão de pecado, que tu enviaste o teu filho. Então tu continuas a amar os pecadores, seja quais forem os erros que eles tenham. Agora, Senhor, eu não soube convencê-la de nada. Esse não é trabalho meu, é trabalho teu. Tu dizes nem por força, nem por violência. Então, Senhor, és tu que tens que na tua calma, na tua doçura, no teu grande amor, ir falar com a Viviane. Nós fazíamos depois as reuniões de oração em casa uns dos outros. Esta semana era na minha casa, na outra semana era na casa de outra família e assim sucessivamente. E 15 dias depois desta conversa, um pouco mais, porque esta conversa foi num domingo e os 15 dias foi mais, chegou à quarta-feira, passou mais uns dias, a reunião de oração era na casa desta família. E nós fomos lá. Eu tinha convidado uma colega nossa para ela dirigir a mensagem. Ela dirigiu a mensagem, essas reuniões estavam a meu cargo. E então, depois ajoelhamos-nos para orar. E quando nos ajoelhamos para orar, tínhamos já dado as nossas mãos para orar. E aquela jovem, Viviane, disse-me assim: Dado, posso dizer uma coisa antes de nós começarmos a orar? E eu disse: faz favor, Viviane. E ela disse:
o Espírito Santo mostrou-me que isto não tinha valor nenhum. Eu fiquei arrepiado, olhei para ela, a única coisa que ela tinha era a sua aliança de casada. Não tinha mais nada. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantas vezes nós queremos corrigir? Eu quero corrigir a minha mulher, eu e a minha mulher queremos corrigir os nossos filhos, e às vezes lutamos, e às vezes insistimos, e às vezes até somos um bocadinho veementes naquilo que dizemos, quando deveríamos estar em oração. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo sabe fazer muito melhor do que nós. Mas muito melhor do que nós. Quem sou eu? Eu não consigo mudar o caráter de ninguém. Eu não consigo. Mas o Espírito Santo consegue. Por isso mesmo, o Senhor nos diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A todos os que aceitam Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como guia, para nos guiar, para nos orientar. Ele vem como consolador, ele vem como santificador, mesmo quando nós não fazemos o que é correto, mesmo quando nós não conseguimos representar a Deus da melhor maneira, o Espírito Santo vem como consolador. Porque lá diz o texto do próprio Jesus, quando o Espírito de Deus vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos convencerá do pecado, mas querem ver mais, vos convencerá da justiça. Sabem o que é que isto quer dizer? Ele vai vos mostrar o pecado, mas não é para vos condenar, é para vos mostrar depois Jesus Cristo, a justiça, para vocês irem ter com Ele e pedirem perdão pelo vosso pecado. Nem por força, nem por violência, mas depois Ele ainda vem como santificador e por fim vem como testemunha. E é o Espírito Santo que também vai dar testemunho de nós diante de Deus. Olha, este é muito fraco realmente, este Eduardo Teixeira é fraquíssimo. Ele cai com facilidade em muita coisa. Mas olha, ele arrepende-se. Ele aceita a Cristo como substituto. E então o caráter de Cristo é-me atribuído, como se eu nunca tivesse pecado. Isto só de um Deus de grande amor. Vale a pena todos dizermos amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, terminamos com a nossa oração de hoje. Senhor Deus meu, apesar de saber que sou fraco e miserável, quero aceitar o desafio de não ficar no pátio, mas avançar para cima e para diante rumo à perfeição. Sabes como a minha fé é pequena, mas quero desenvolvê-lo como tu nos ensinas, uma fé baseada no teu grande amor. Isso é uma prova de que ainda acreditas em mim. Obrigado por me convidares a uma comunhão íntima contigo através do estudo da tua palavra. Obrigado por me convidares a aceitar a intervenção do Espírito Santo no meu dia a dia. Pai, quero com a tua força comprometer-me a aceitar este grande desafio de uma forma constante na minha vida. Dá-me coragem para nunca abandonar este caminho, porque acredito que é o caminho da realização plena. Querem assinar esta oração, meus queridos irmãos? Eu quero. Eu quero porque realmente quero dizer a Deus, eu quero continuar a confiar no Senhor. Querido e bondoso Deus, obrigado por tu ouvires cada oração, mesmo aquelas silenciosas que foram elevadas até ti. Ajuda-nos a depositar toda a nossa confiança em ti para a glória do teu nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, peço que realmente as orações sejam distribuídas e resta-me apenas fazer-vos um pedido, que continuem cada noite a chegar junto da vossa casa, junto ao vosso leito e antes de adormecerem, lerem a vossa oração e depois daí fazerem a vossa própria oração.
e que depois então possam assinar, se realmente for essa a vontade. Se não for a vontade, não se preocupem com isso. Sejam honestos diante de Deus. Está bem? Que Deus nos abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, para aqueles com quem nos iremos encontrar. Aos outros, agradecer a vossa presença aqui e dizer que mesmo lá no acampamento vamos ficar a orar por aqueles que não podem estar presentes. Pedir que o Senhor vos oriente e vos dirija também.